Boa noite, minha gente querida, meus amados irmãos. Muita paz. Vamos começar. O livro é Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. O Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Só o compreende verdadeiramente quem o aplica em sua vida. É uma verdadeira escola. A gente tem que aprender tudo. E aprender a ser bom, aprender a amar, a fazer o bem. É isso. Livro dos Espíritos, falando sobre os convulsionários. Kardec pergunta: como é que pode se estender subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Vamos lembrar que convulsionários foi um tipo de fenômeno que aconteceu no século XVIII, onde as pessoas sofriam coletivamente de convulsões. O Espírito de Verdade responde: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Compreendendo os efeitos magnéticos, compreendemos isto e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. E Kardec faz uma nota aqui. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, que duvidar que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. É mais ou menos como um surto de convulsões. A gente pode ver isso em algumas sessões de candomblé, nas evangélicas, que por uma pessoa ela toma um espírito, ela é incorporada, e as outras sentem também a mesma coisa e alguns entram mesmo em convulsão. Aqui no caso foi uma comunidade inteira que tinha surtos constantes, e isso acontece como ele diz aqui, uma espécie de sonambulismo da influência que exercem uns sobre os outros pela simpatia que eles provocam uns aos outros. E o efeito magnético que isso provoca. O efeito magnético é mais ou menos um transe, né? Que pode ser, ele exemplifica aqui, de insensibilidade física, de leitura de pensamento, de dores, de simpatia. Então, existe um fator espiritual, mas não é apenas um fator espiritual, é
uma empatia, digamos. Vamos então para a Gênese. A gente entra no item: o Espiritismo não faz milagres. Falando sobre os caracteres dos milagres. O Espiritismo vem fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar, por isso, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material, e isso é, dizem, o que consiste o sobrenatural. Mas então, seria mister provar que os espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, que aí não há nem pode haver a ação de uma dessas leis. O espírito não é mais do que a alma sobrevivente ao corpo e o ser principal, porque não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Ele está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo está aos que regem o princípio material. Mas como esses dois princípios têm uma afinidade necessária, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio de seu corpo fluídico ou perispírito, dando-se o mesmo quando ele não está encarnado. Como espírito e na medida de suas capacidades, faz o que fazia como homem, apenas por já não ter o corpo carnal para instrumento, ele se serve, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que se chama médium. Procede, então, como um que, não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete. O secretário e o intérprete são os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. Então, a gente vai começar aqui a ler sobre as leis que regem a espiritualidade, tão naturais quanto as leis que regem o mundo material, que está sendo desenvolvido, está sendo estudado pelas ciências e acredito que em breve, não muito longe, já teremos uma divulgação dessas verdades espirituais cientificamente provadas. Já tem uma boa parte já sendo aceita e não está longe o tempo em que a espiritualidade e a materialidade estarão mais harmonizadas. Então, vamos terminar os nossos estudos de hoje com a trova de Aurílio Braga, Notas da Estrada, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. No trânsito do destino, Deus pôs leis no coração. Amizade, sinal verde. Sinal vermelho, paixão.